Olá, bem-vindo à educação continuada da Operação Delegada, uma atividade de atendimento pré-hospitalar conjunta entre o SAMU de São Paulo e o Corpo de Bombeiros de São Paulo. Meu nome é Claudinei, sou enfermeiro com especialização na área de docência para profissionais de enfermagem e emergências e cuidados intensivos, instrutor do Núcleo de Educação Permanente do SAMU São Paulo. Estou como interlocutor da Operação Delegada, que é uma atividade conjunta entre o SAMU da cidade de São Paulo e o Corpo de Bombeiros de São Paulo. Nessa lição, trataremos do tema A Física do Trauma, também conhecido como cinemática do trauma ou biomecânica do trauma. O conteúdo desse trabalho tem como referência bibliográfica o manual chamado PHTLS. Nesse momento ele está na 10ª edição. Você pode encontrá-lo na 9ª edição em português, de fácil acesso na internet, além do conteúdo de A Física do Trauma. Conhecimento completo de trauma será adquirido com a leitura desse manual. Então fica aí a recomendação para essa leitura complementar. Nossos objetivos são os seguintes: utilizar os conceitos da física do trauma na avaliação de acidentes automobilísticos, motociclísticos, atropelamentos e nas quedas. Estabelecer relação entre o acidente e prováveis lesões por falta de sistemas de proteção a vítimas no acidente veicular. Aplicar conceitos da física do trauma nas lesões produzidas por arma de fogo, por armas brancas e nas explosões. Avaliar a cena de emergência e utilizar os princípios da física do trauma na avaliação de acidentados. E adotar medidas de prevenção de acidentes durante movimentação e o transporte, tanto dos pacientes quanto da equipe. Os acidentes, dentre eles acidentes de trânsito, inclui aí atropelamentos, quedas, armas de fogo e vários outros, são as principais causas de morte no mundo. Quando você avalia um acidente, analisa as forças envolvidas e relaciona com as prováveis lesões, fazendo um pensamento crítico sobre o paciente, conseguirá identificar cerca de 95% das lesões sem iniciar o exame físico, direcionando o atendimento de forma a descobrir traumas importantes que mereçam prioridade de atendimento. Então, esse conjunto de conhecimentos permitirá uma melhor assistência às vítimas de trauma. Daremos ênfase no início desse trabalho à aplicação da física do trauma nos acidentes veiculares. Alguns dados estatísticos que justificam nossa preocupação com esse estudo. De acordo com o Ministério da Saúde, DataSUS 2020, no Brasil foram registradas 33.497 mortes por acidentes de trânsito, sendo 12.011 com motociclistas, 6.987 com automóveis leves, 862 com automóveis pesados, 5.120 mortes por pedestres, 1.352 mortes por ciclista, e outros casos ocuparam 7.165 mortes. De acordo com a CNT, Confederação Nacional dos Transportes, em 2022, ocorreram no Brasil, nas rodovias federais, 65.000 acidentes de trânsito, sendo que 82% dos acidentes tiveram vítimas feridas ou fatais. Uma porcentagem expressiva de homens, ocupando 81,3%, em especial afetando a idade acima dos 45 anos. No estudo de cinemática do trauma, são estudadas as leis de Newton. Vamos fazer referência a apenas a primeira lei de Newton, que diz o seguinte: todo corpo continua em seu estado de repouso, ou seja, parado, ou de movimento uniforme em uma linha reta, a menos que seja forçado a mudar aquele estado por forças aplicadas sobre ele. Na prática, aqui temos um veículo em movimento. Ele está a 100 km por hora. Como mudar esse estado de coisa?
ou seja, parar o seu movimento ou diminuir. Precisaremos da ação do freio. Daí a importância de sempre fazer a revisão do sistema de segurança do veículo. Por outro lado, o condutor que está dentro do veículo também está a 100 km por hora. E o seu movimento só será interrompido pela ação gradual dos freios. Caso contrário, ele vai necessitar de dispositivos de segurança, como, por exemplo, cinto de segurança e o airbag, para limitar sua movimentação. Caso contrário, ele será lançado contra as estruturas do veículo na velocidade de 100 km por hora. Sempre analisaremos um acidente de trânsito com base no chamado conceito das 3 colisões. Um veículo a 100 km por hora, se não houver a ação dos freios, irá colidir contra um obstáculo fixo ou móvel à sua frente. Então teremos a chamada colisão da máquina. Veremos deformidade no veículo e analisaremos esses aspectos no decorrer do treinamento. Se não houver ação de sistema de segurança, como cinto de segurança ou airbag, o corpo humano será projetado contra estruturas internas. Analisaremos, por exemplo, deformidade do volante, do painel, o para-brisa foi atingido pela cabeça do ocupante. Teremos a colisão do corpo humano. Mesmo que o corpo humano seja restringido seu movimento através de dispositivos de segurança, alguns órgãos, como o cérebro, que está imerso em líquor dentro de uma cavidade, também terá que cessar seu movimento. Muitas vezes ele colide contra a estrutura interna do crânio, com lesões extremamente graves, assim como ocorrem cisalhamentos na artéria aorta. Chamaremos isso de colisão dos órgãos internos. A energia cinética desprendida durante o acidente é possível ser calculada. Temos aí uma fórmula muito simples. A energia cinética é igual à massa, consideraremos essa massa, para simplificar, como peso, vezes a velocidade desse corpo ao quadrado, dividido por 2. Chegaremos a uma quantidade de unidades de energia dissipada durante um acidente. De forma a esclarecer essa fórmula, vamos analisar o seguinte. Uma pessoa está dentro de um veículo e o peso dela é de 70 quilos, a uma velocidade de 50 km por hora. Baseado nesse cálculo de energia cinética, chegaremos a 87.500 unidades de energia desprendida durante um acidente. Se nós aumentarmos o peso em somente 4 quilos e mantivermos a mesma velocidade, a quantidade de energia chegará a 92.500 unidades. Mas, se acrescentarmos apenas 4 km por hora e mantivermos o mesmo peso, teremos 102.060 unidades de energia. Então, se eu adicionar 4 kg ou 4 km por hora, teremos esse aumento. Mas é muito mais significativo quando se aumenta a velocidade do corpo. Esse mesmo conceito será aplicado para os órgãos internos que estão nas nossas cavidades. Energia cinética desprendida por um fígado em movimento. Ele pesa, em média, 1.700 gramas a 100 km por hora. Aplicando a fórmula, teremos 8.500 unidades de energia. Um coração que tem, em média, 300 gramas desprenderá 1.500 unidades de energia. Um cérebro humano, com aproximadamente 1,5 kg, desprenderá 7.500 unidades de energia durante um acidente. Essa é a maneira de se calcular a energia cinética tanto do corpo humano quanto dos órgãos internos em relação ao movimento.
O atendimento de uma ocorrência começa por uma equipe de suporte básico, avançado ou intermediário de vida, com o despacho para a ocorrência. Nós vamos normalmente com uma informação de que existe um acidente com vítimas. É possível, durante o trajeto, já efetuar algum planejamento nessa assistência. Chegamos no local, temos uma visão do acidente, uma colisão frontal contra um poste, ou seja, um obstáculo fixo, danos no para-brisa com manchas de sangue. Por que estaria esse para-brisa afetado com mancha de sangue? O ocupante estava sem o cinto de segurança ou o airbag? Ele foi projetado para cima ou para baixo? É uma área urbana ou rural? Se é uma área urbana ou rural, será que não há vítimas ejetadas do veículo? Veremos depois. Quantas vítimas existem nesse acidente? Essas vítimas ejetadas estariam dentro de bueiros cobertos por grama? Ou em barrancos? Você considera que essa deformidade na frente do veículo foi boa ou ruim para os ocupantes? Então, são muitas informações que somente na chegada nós teremos como analisar. Se você respondeu à última pergunta que foi positivo para os ocupantes, a deformidade na frente do veículo, você acertou. Temos aqui um mapa da estrutura construtiva de um veículo, onde mostra o tipo de material e sua resistência. Temos uma área amarela, com material de ultra alta resistência, na chamada célula de sobrevivência, onde estão os ocupantes. Já a região frontal é feita de materiais que, durante o impacto, deformam de forma controlada, absorvendo a energia cinética. Consequentemente, menos energia sobre o corpo dos ocupantes. Alguns testes são realizados com esse objetivo: testar a capacidade de absorção de energia cinética. E percebemos que a estrutura chamada célula de sobrevivência continua muitas vezes intacta ou com pouca deformação. Porém, o uso dos dispositivos de segurança, como cinto de segurança e airbag, são indispensáveis. Um local de acidente veicular traz uma série de riscos que precisam ser avaliados, isolados ou eliminados antes de atender a vítima. Se você é o primeiro na cena, o local da ocorrência estará desprotegido, então tome as seguintes atitudes. Estacionar cerca de 20 metros do acidente. Isso é uma distância boa porque permite que você busque materiais, não fica também muito próximo do veículo ou do acidentado. Mantenha a viatura no ângulo de 45 graus, lembrando de esterçar o volante para fora, porque se houver um impacto de um veículo, a ambulância não será projetada sobre o acidente. Mantenha sinais luminosos ligados para alertar os demais usuários da via e não esqueça de sinalizar a via. Uma regra fácil e eficiente é saber o seguinte: qual é a velocidade máxima estabelecida para a via? Vamos seguir essa tabela. 80 km por hora. Qual a distância de sinalização mínima adequada? Se existem condições normais, como uma pista reta, um dia ensolarado, então a boa visibilidade do acidente e da pista, no mínimo 80 metros. Vamos considerar passos para facilitar a nossa medição. Passos largos dá aproximadamente 1 metro. Mas em condições adversas, quando estamos no período noturno, baixa visibilidade, antes de uma curva ou chovendo, devemos dobrar a distância de sinalização, com no mínimo colocação de cones ou outro dispositivo de sinalização a 160 metros da ambulância. Nesse caso específico, as condições estão normais. Você vai pegar todos os cones disponíveis e aplicar o primeiro cone a 80 metros.
Os demais cones, distribua até a ambulância. Caso você chegue no local de acidente, onde já existe uma viatura de polícia militar, de bombeiros ou agentes de trânsito, ultrapasse o acidente e estacione cerca de 20 metros depois. Na chegada da cena de emergência de um acidente veicular ou de qualquer acidente, você já consegue ter uma imagem da cena, uma fotografia da cena, chamada visão de para-brisa. Já exercitamos esse conceito no início desse trabalho, mas vamos frisar novamente. Temos aí um tipo de acidente envolvendo moto e veículo. Número de vítimas envolvidas. Já é possível observar o condutor da moto sentado na calçada e o condutor do veículo dentro do veículo. Tem algum risco observável? Me parece um vazamento de um líquido que pode ser combustível. Também temos tráfego nos dois sentidos. São informações importantes para a análise completa do acidente que virá a seguir. Quando se trata de acidente veicular, outro conceito é o giro de 360 graus. Antes de tocar na vítima ou no veículo, observe ao redor do veículo, duplamente, então são dupla checagem. Existem outras vítimas dentro ou detrás do veículo? O motor está ligado? O veículo está estabilizado? Por exemplo, está numa ribanceira. Se eu tentar abrir a porta, ele pode deslocar. Ou a movimentação do veículo com a pessoa retida entre ferragens pode agravá-la. Tem algum poste de energia elétrica envolvido? Ele está danificado? Ou seja, de acordo com o risco, você efetua sua análise. Essa dupla avaliação de segurança fará com que você adote ações de segurança para minimizar o risco ou solicitará o apoio necessário. Só então fará a avaliação e o tratamento das vítimas. A partir de agora, trataremos com mais detalhes os acidentes veiculares. Vamos analisar uma colisão frontal, ocupantes sem cinto de segurança e vamos relacionar o tipo de acidente com a probabilidade de eventuais lesões. Nesse acidente, temos uma colisão frontal com deslocamento da vítima para cima. Então é possível ver a colisão da cabeça contra o para-brisa, e nesse caso aqui específico, colisão do tórax e abdômen contra o volante, e logo em seguida contra o para-brisa. Esse veículo colidiu eventualmente com um obstáculo fixo, ou mesmo um obstáculo móvel, e o ocupante não estava utilizando o cinto de segurança. Dentro do conceito das três colisões, teremos a colisão da máquina, deformidade na frente do veículo. Colisão do corpo humano, é possível verificar deformidade na coluna de direção, deformidade no para-brisa. Consequentemente, buscaremos nesse paciente lesões de tórax e abdômen, crânio e coluna cervical. Esse exame direcionado, através do conceito X, A, B, C, D, E, possibilitará a identificação rápida da lesão e o tratamento de condições que podem levar à morte do paciente, da forma mais rápida possível. Essa fratura do para-brisa, conhecido como olho de boi, ou também tem um formato de teia de aranha, indica que houve um impacto do crânio contra essa estrutura, uma troca de energia com o crânio e também a coluna cervical. Nós faremos um exame físico mais direcionado em busca
de lesões nessas importantes regiões do corpo humano. Podemos encontrar dois tipos de para-brisas, com vidros laminados e não laminados, chamados de temperados, muito comum em veículos antigos que ainda circulam pelas ruas das cidades e rodovias também. Por determinação da lei, por questões de segurança, todos os veículos hoje produzidos no Brasil possuem vidros laminados. Quais as vantagens? Trinca em vez de explodir. Mesmo trincado permite uma visão parcial se o veículo continua em movimento. E a principal é que ele não cria estilhaços de caco de vidro, que podem encravar, causar laceração na cabeça, face, pescoço. Você pega um caco de vidro aí de 100 gramas e calcula a energia cinética desprendida a uma velocidade de 80 km por hora. Ele vai se transformar em um míssil. Então, veículos com vidros, ou pelo menos o vidro dianteiro laminado, tem menos possibilidade de produzir lesões mortais. Dentro desse tema quebra de vidro, é muito comum acidente com vidro de banheiro, chamados vidros temperados. Um acidente que afeta muito idosos que se desequilibram e caem sobre essas estruturas, causando múltiplas lesões. Uma recomendação é a aplicação de uma película de plástico, tipo insufilme. Mesmo que quebre, não vai gerar estilhaços. Ou substituir por algum material plástico. Isso elimina completamente o risco. Então fica esse alerta. Fazemos esse parênteses para essa prevenção de acidente. Quando o corpo da vítima é projetado para frente e para o alto e a cabeça colide contra um para-brisa, podemos ter a incidência de diversos tipos de lesões. Isso vai depender muito da angulação da cabeça em relação ao para-brisa. Nesse caso específico, teríamos uma extensão cervical. Dependendo da angulação, compressão cervical ou uma flexão cervical. De qualquer modo, teremos lesões nessas áreas decorrente dessa transmissão de energia. Nosso foco será um exame direcionado para sinais e sintomas de traumatismos raquimedulares. Fazer a avaliação e o tratamento adequado, prevenindo o agravamento dessas eventuais lesões. O impacto direto do crânio contra o para-brisa produzirá fratura do crânio. Esses fragmentos ósseos poderão ganhar energia cinética pelo deslocamento, causando lesão cerebral e a própria contusão cerebral decorrente do trauma direto ou do deslocamento dele contra as estruturas intracranianas. Couro cabeludo é uma área que sangra muito, tem vasos com pouca elasticidade, portanto o sangramento é mais duradouro e temos que ter um cuidado ao fazer esses tipos de curativo. Controlar a hemorragia sem, no entanto, executar a compressão de fraturas. Avaliar para sinais e sintomas de traumatismo crânioencefálico. Aplicando o conceito das 3 colisões, temos lá a colisão da máquina, colisão do veículo contra um obstáculo móvel ou fixo. Colisão do corpo humano contra as estruturas internas do veículo. Colisão dos órgãos internos. Muitas vezes nós avaliamos uma pessoa, ela está inconsciente, mas no exame físico não é constatado nenhuma lesão craniana. Podemos avaliar o seguinte: quando há um deslocamento do cérebro dentro da cavidade, ele está imerso em líquor, portanto apresenta uma determinada movimentação. Esse deslocamento produzirá uma lesão direta na região frontal, por golpe contra especialmente uma região chamada esfenoide. Esses ossos pontiagudos são responsáveis, na maioria dos casos, por esse tipo de lesão. Isso vai levar a uma hemorragia intracraniana. Por outro lado, quando há um deslocamento abrupto do cérebro para frente, haverá ruptura de veias na região occipital. Essas veias estão passando pelas meninges. Elas acabam sendo arrancadas da sua inserção. E quando houver o deslocamento do cérebro para trás, teremos uma lesão por golpe com hemorragia interna.
A lesão por golpe ou contragolpe normalmente serão observadas em exames específicos. Uma vez que eu sei que o paciente está inconsciente e não apresenta nenhuma lesão externa detectável, podemos considerar a possibilidade da colisão dos órgãos humanos. Se observarmos o interior do veículo e notarmos que a coluna de direção, o volante, está deformado, muito provavelmente estamos diante do conceito da colisão do corpo humano. Esse ocupante não estava fazendo uso dos equipamentos de proteção, como cinto de segurança, airbag. Então é provável que ele apresente lesões no tórax e região abdominal. Faremos um exame mais detalhado nessas regiões em busca de prováveis lesões. No exame físico, poderemos observar uma tatuagem traumática na região abdominal, indicativo de contusão dessa região e também de seus órgãos internos, como, por exemplo, órgãos sólidos, como fígado, baço, com produção de hemorragias, lesão em órgãos considerados ocos, estômago, alimento ainda em digestão, extravasando para a cavidade abdominal. Intestino delgado, alimento digerido associado a suco gástrico, pancreático, bile. Intestino delgado, onde nós teremos bilhões de bactérias que poderão ser lançadas na cavidade abdominal, sendo causa de infecção generalizada. No conceito da colisão dos órgãos internos, uma das lesões mais frequentemente associadas à desaceleração e uma colisão com impacto frontal é o chamado cisalhamento da aorta. Tanto a aorta quanto seu arco e o coração ele tem movimentação livre, estão ligados com a coluna torácica. Então a aceleração do tronco faz com que haja o deslocamento abrupto dessas estruturas e poderá ocorrer uma laceração na junção entre o arco e a aorta descendente. Essa ruptura vai causar exsanguinação dentro do tórax. A contusão abdominal pelo volante poderá produzir ruptura do diafragma, que é um importante músculo da respiração, juntamente com o músculo intercostal, aumentando e diminuindo a pressão intratorácica, produzindo a expiração e inspiração. Haverá um grave comprometimento ventilatório. Então, nós temos que, numa condição dessa, efetuar o transporte imediato ou solicitar o auxílio do suporte avançado de vida no local. Em achados tomográficos, é até possível observar a possibilidade de herniação do intestino delgado, devido ao seu peristaltismo. Acaba se deslocando pela abertura do diafragma e alojando-se na cavidade torácica. Contusão abdominal tem potencial para causar lesões cardíacas, principalmente pelo refluxo de sangue através da aorta. As lesões valvares são muito comuns, podendo inclusive levar a arritmias cardíacas. O apoio de CIV ou SAVI é essencial nesse atendimento. Nós avaliamos a colisão do abdômen contra o volante. Vamos falar sobre a colisão do tórax. Um dos efeitos muito comum é a chamada lesão pulmonar por efeito do saco de papel. É normal a vítima prender a respiração no momento da colisão. Então serão duas bexigas cheias de ar, assim comparando, sendo impactadas contra o volante. Essa lesão pulmonar poderá determinar um pneumotórax fechado, que poderá se tornar hipertensivo. Estude esse tema, porque ele é muito importante. A vítima apresentará uma série de sinais e sintomas relacionados, muitas vezes necessitando de punção de alívio no próprio local, o que poderá ser feito por uma equipe de CIV devidamente habilitada ou de SAVI. As costelas são meios importantes de proteção dos órgãos internos
que poderão ser afetadas diretamente pela contusão contra o volante. Poderá haver uma fratura simples ou uma condição grave chamada tórax instável, geralmente associada com grande área de contusão pulmonar. No tórax instável, nós temos um comprometimento de toda a dinâmica ventilatória. É possível observar que o segmento fraturado, em 2 ou mais pontos, se move de forma contrária ao movimento de respiração normal, de inspiração e expiração, o que é denominado respiração paradoxal, comprometendo toda a dinâmica ventilatória. Analisaremos a partir desse momento as consequências de um acidente veicular com colisão frontal, os ocupantes sem cintos de segurança, com deslocamento para baixo. Vamos analisar as lesões provocadas pelo painel do veículo. Uma marca no painel, onde o joelho sofreu impacto, é um importante indicador de que uma grande quantidade de energia foi concentrada nessa articulação, ou seja, no joelho. Também em estruturas adjacentes, como o fêmur e a região do acetábulo, no quadril. Geralmente isso ocorre com o passageiro não contido pelo cinto de segurança, deslocando-se para baixo, tendo como ponto de impacto o joelho contra o painel. As lesões produzidas pelo painel dependem do ponto de impacto do joelho contra essa estrutura. Analisemos um impacto frontal. O fêmur absorverá parte dessa energia, podendo haver fratura na região medial. Uma fratura de fêmur pode determinar uma perda de 1,5 litro a 2 litros de sangue. É um importante foco de hemorragia interna, deve ser objeto de busca na análise primária, na letra C, que pode levar ao paciente ao choque hemorrágico. Já nesse caso, podemos encontrar um paciente sem a fratura de fêmur, mas haverá o deslocamento do corpo para a frente. Nesse caso, é comum o paciente apresentar fratura ou luxação da cabeça do fêmur, fratura direta no acetábulo ou na pelve. Fratura de pelve normalmente leva a hemorragia massiva. Outra lesão possível, dependendo do tipo de impacto, que poderá, por exemplo, produzir luxação do joelho em relação à tíbia. Nesse caso, nós temos passando nessa região a chamada artéria poplítea, responsável pela irrigação abaixo desse ponto. Se houver ruptura da artéria poplítea, nós teremos uma área de isquemia abaixo desse ponto de lesão, ou seja, de falta de circulação sanguínea, e teremos como indicativo a ausência de pulso distal e perfusão capilar. É um sinal muito significativo de que não há irrigação nessa área, e esse paciente poderá apresentar danos irreversíveis se não houver uma revascularização o mais rápido possível. Isso nos dá uma ideia de prioridade ou de acionamento de apoio para o local. É um instinto de sobrevivência, passageiros de um veículo apoiarem as mãos e os pés no assoalho e no painel do veículo, respectivamente. Isso poderá resultar em fraturas e luxações. Teremos que fazer um exame mais direcionado para essas estruturas em busca de eventuais lesões. O apoio do pé contra o assoalho poderá determinar fratura ou luxação, em especial atingindo o tarso e o metatarso. Já o apoio de mão contra o painel, poderemos encontrar no paciente indicativos de lesão de carpo e metacarpo. Muitas lesões são produzidas pelos pedais, seja porque os pés ficam presos nessas estruturas ou por falta de equipamento de proteção. Embora a legislação até permita dirigir descalço, o uso do calçado vai impedir lesões como lacerações ou até mesmo fraturas. Nós discutimos até agora situações em que os ocupantes não usavam dispositivos de proteção, em especial o cinto de segurança. O mais indicado é o cinto de 3 pontos de fixação.
Esse equipamento, quando utilizado de forma adequada, reduz significativamente a incidência de lesões. Esse dispositivo normalmente está fixado na chamada célula de sobrevivência, que são os locais de maior resistência do veículo. Uma faixa deve passar sobre a clavícula e a outra na altura da crista ilíaca, devendo ficar devidamente ajustado. Impedirá a movimentação do paciente para a frente, reduzindo a velocidade do corpo, interferindo naquele processo do conceito da chamada colisão do corpo humano. O cinto de segurança deve ser usado de maneira adequada. O uso inadequado, em especial a chamada faixa abdominal, ela deve passar na crista ilíaca e não sobre o abdômen. A compressão súbita dessas estruturas poderá acarretar lesões em órgãos internos abdominais. Cintos de segurança são essenciais para a sobrevivência num acidente de trânsito. Uma agência da Nova Zelândia recriou ferimentos produzidos por cinto de segurança em sobreviventes e fez uma publicação, o que mostra a importância desse dispositivo na manutenção da vida humana. Alguns veículos possuem somente cintos abdominais. São veículos normalmente antigos, faz parte de coleções. Esse tipo de dispositivo não protege os ocupantes de lesões, como, por exemplo, lesões de compressão de órgãos abdominais, o chamado efeito de faca, e a colisão da face contra o volante. Portanto, utilizar os cintos de segurança previstos em norma reduzem a possibilidade de uma lesão fatal. Aqui chamamos a atenção para alguns atos inseguros, por exemplo, rebaixamento do banco durante longas viagens. Haverá deslocamento para baixo, a própria faixa torácica poderá determinar lesões no pescoço e face, além do que estará desprotegido contra os demais impactos. Apoiar os pés sobre painéis, especialmente os dotados com airbag. A abertura do airbag poderá deslocar o ocupante para a parte posterior do veículo, sendo que o cinto de segurança poderá causar graves lesões no pescoço. Destacaremos alguns aspectos do uso de cinto de segurança no banco traseiro exigido pela legislação de trânsito. Algumas campanhas tentam sensibilizar os ocupantes de um veículo para o uso de segurança no banco traseiro. Isso faz com que, conscientes da possibilidade de lesões, especialmente de seus familiares, eles comecem a cumprir esse importante requisito de proteção. Uma pessoa no banco traseiro sem dispositivo de proteção poderá ser projetada para frente, liberando grande quantidade de energia cinética, que pelo cálculo ele tem 70 kg, vezes a velocidade ao quadrado, dividido por 2. Essa será a quantidade de unidades de energia dissipada contra o ocupante da frente, que normalmente está usando o cinto de segurança. Aqui temos um teste de laboratório que indica exatamente o que acabamos de falar. Passageiro sem contenção por cinto de segurança no banco traseiro. O da frente utilizando todos os recursos de proteção. Ele será esmagado contra o volante pelo deslocamento súbito do corpo localizado no banco traseiro. Massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. Essa é a quantidade de energia dissipada durante um acidente. Então, uma pessoa no banco traseiro poderá determinar a morte dos ocupantes do banco da frente. Vamos falar sobre o airbag, importante recurso de proteção num acidente veicular. O veículo é dotado de sensores. Esses sensores estão posicionados na frente, de forma que, com o impacto, infla automaticamente uma bolsa de ar, que aumenta o tempo de deslocamento do corpo humano. No entanto, é importante fazer algumas observações. Eles esvaziam-se imediatamente
protege contra um único impacto. Então, se houver um desvio do veículo e ele colidir novamente contra um poste ou outro veículo em movimento, não estará protegido por esse dispositivo. Também não impede movimento para baixo, em especial se não houver o uso do cinto de segurança. Motoristas altos ou de carros baixos podem sofrer lesões nas pernas, pelve ou no abdômen, mas reduzem significativamente as lesões de pescoço e tórax. Aqui temos uma análise comparativa da redução da energia cinética pelo uso do airbag. No primeiro exemplo, a colisão geraria uma transferência de energia de 21.000 newtons sem o airbag, mas com o airbag há uma redução de 10 vezes a quantidade de energia cinética, portanto 2.100 newtons. O airbag pode produzir lesões de menor importância, como, por exemplo, escoriações no antebraço decorrente da sua ação rápida em um ocupante segurando o volante. Também lesões na face em razão desse ocupante estar usando óculos. Obviamente que as lesões mais importantes com risco de morte são evitadas por esse dispositivo. Vamos avaliar alguns aspectos da colisão lateral no acidente veicular. Uma colisão lateral é importante observar: houve intrusão da porta do veículo? Isso poderá determinar uma série de lesões para o ocupante, em especial na região do fêmur ou do quadril. Também pode afetar a região abdominal. Na colisão, haverá um deslocamento contralateral do corpo do ocupante, que poderá produzir lesões diretas no crânio contra o vidro lateral e a coluna, e também uma movimentação significativa da coluna cervical, o que poderá levar a lesões de ligamentos e luxação de vértebras cervicais. Se a vítima é um passageiro, dependendo da posição do braço durante o impacto, o braço e o ombro tendem a ser atingidos em primeiro lugar. Normalmente ocorre fratura de clavícula e de húmero. Fratura de clavícula é importante porque abaixo desse ponto passam as artérias subclávias. Também poderá haver lesão pulmonar decorrente das espículas ósseas da fratura. Se o passageiro está segurando no dispositivo de proteção localizado no teto ou com o braço fora do veículo, então as suas costelas inferiores e o abdômen estará desprotegido. Com o braço fora do lugar de impacto, é comum a ocorrência de fraturas de costelas e contusão de estruturas intratorácicas e também abdominais. São afetados, em especial, o baço do motorista e o fígado do passageiro. Com a intrusão da lataria do veículo para dentro, é possível que haja fratura de cabeça de fêmur ou luxação de cabeça de fêmur, fraturas de ilíaco, mas também lesões em órgãos internos, como bexiga e lesões uretrais. E finalmente esse veículo pode ganhar movimento, pode ganhar mudança de direção, evoluindo inclusive para o capotamento. Em caso de capotamento, avaliaremos as diversas interações de energia entre o ocupante do veículo e o veículo. O capotamento ele está em terceiro lugar relacionado ao tipo de acidente veicular mais frequente. No capotamento, o corpo da vítima se desloca em todas as direções, então acaba sendo um misto das consequências de uma colisão frontal, de uma colisão traseira, de uma colisão lateral, e o ocupante não contido pelos dispositivos de segurança tendem a se colidir contra o para-brisa, o teto, o assoalho
ou mesmo vítimas acabam colidindo entre si, podendo inclusive levar, em determinados casos, à ejeção do ocupante. Nesse teste, vemos o dispositivo de segurança e o passageiro. Ele será admissão também será ejetado para fora do veículo. Quando uma vítima é ejetada no veículo, ela tem 25 vezes mais probabilidade de óbito que outra que permanece dentro do veículo. Nesse caso, é importante observar: a vítima não está no local da ocorrência. Foi ejetada do veículo? Foi socorrida por populares antes da chegada da ambulância? Capotamentos podem produzir asfixia postural na vítima no interior do veículo. Esse tema terá como referência um artigo de autoria do professor Ednei Fernando dos Santos, publicado na revista Emergência. Com relação à asfixia postural no capotamento, também conhecida como asfixia posicional, ocorre quando a vítima fica invertida de cabeça para baixo em uma posição que não permite uma ventilação adequada. Pode ocorrer mesmo com o uso de cinto de segurança. Como consequência, o peso do corpo da vítima sobre a cabeça e pescoço determina o fechamento mecânico das vias aéreas superiores. Também todo o peso estará sobre a estrutura do tórax e região abdominal, especialmente sobre o diafragma. Estudos de Conroy e outros mostrou que a asfixia postural representa cerca de 30% das mortes asfixiais em acidentes de automóveis. 2/3 dessas mortes ocorrem nos 25 primeiros minutos e 3,5 ao longo da extração veicular. Como sinais e sintomas, teremos rebaixamento do nível de consciência, esforço para respirar, cianose, saturação de oxigênio reduzida, crise convulsiva e, em muitos casos, ele já se encontra em parada respiratória. A abordagem nesse tipo de acidente, onde ocorre asfixia postural, consiste em diminuir o tempo-resposta no atendimento ao acidente. Obviamente, o deslocamento feito com segurança, mas já que eu sei que existe um capotamento, haverá a probabilidade de um paciente estar em asfixia postural. Priorizar a liberação das vias aéreas com reposicionamento o mais rápido possível da cabeça e do pescoço. Muitas vezes há uma perda de tempo demasiada numa extração, priorizando a coluna cervical. Esses pacientes precisam de uma extração rápida e suporte avançado de vida, ou transporte imediato sob regulação a um centro de trauma. Analisaremos a partir desse ponto os acidentes veiculares decorrentes de colisão traseira. Destacamos aqui a função importante do encosto do banco, para limitar o movimento da cabeça e pescoço, desde que esteja devidamente ajustado de acordo com o condutor do veículo ou seus ocupantes. A falta de ajustes no encosto de cabeça poderá determinar uma hiperextensão cervical com graves danos na coluna cervical. Portanto, cada pessoa deve ajustá-lo corretamente antes de iniciar o seu trajeto, o seu deslocamento. O efeito chicote, ou movimento em chicote, pode ser determinante para várias lesões, especialmente na coluna cervical. O deslocamento abrupto desse segmento cabeça e pescoço poderá determinar lesões ligamentares, luxações de vértebras, dentre outros comprometimentos neurológicos e da estrutura óssea da coluna vertebral. Vamos estudar a física do trauma relacionados aos acidentes motociclísticos. Qual é o perfil do acidentado com motocicleta no Brasil? Vítimas geralmente entre 18 e 34 anos, economicamente ativos. 49% dos acidentes são fatais, sendo que
53% apresenta sequelas permanentes. Em 2020 foram registradas 91 mil indenizações por invalidez permanente. 76% do sexo masculino e 24% do sexo feminino. Os períodos de maior incidência são o anoitecer, com 23%, e o período da tarde, com 20%. Se a moto colide contra um obstáculo fixo ou móvel, cessará seu movimento, ou seja, colisão da máquina. O corpo continuará em movimento por falta de dispositivos de proteção, como o cinto de segurança, airbag. Logo, o corpo arremessado para frente colidirá contra o guidão. É provável lesões na cabeça, no tórax, abdômen ou na pelve. Fratura de pelve traz hemorragia massiva, de controle normalmente cirúrgico. Se os pés permanecem nos pedais, os fêmures colidem contra o guidão, produzindo fratura bilateral. Cada fratura determina 1,5 litro a 2 litros de sangue, podendo evoluir esse paciente para um choque hemorrágico. Na sequência, cairá no solo ou colidirá contra outro objeto, como, por exemplo, um veículo ou um muro. Nesse tipo de acidente, numa colisão lateral, haverá apreensão dos membros inferiores entre a moto e o veículo ou outro obstáculo, como um muro, normalmente acarretando lesões de tecidos musculares e até mesmo fraturas. A manobra evasiva é uma técnica de desvencilhamento, em que o condutor abandona a motocicleta, então haverá separação dele para a moto, reduz a velocidade do motociclista mais que a motocicleta. Normalmente isso acaba acarretando escoriações da estrada, principalmente se ele não faz uso de dispositivos de proteção, como por exemplo, macacões. Pode acontecer que, pelo impacto da moto contra os membros inferiores, haja graves fraturas, incluindo as chamadas fraturas expostas, ou até mesmo amputações. Ressaltamos a importância das formas de proteção para motociclistas, como o capacete, a jaqueta, a calça, a bota e as luvas, importantes para evitar escoriações nas mãos, bem como os demais dispositivos, lesões, especialmente o trauma de crânio e fraturas. Capacete é um importante equipamento de proteção, porque previne, quando usado adequadamente, traumas na cabeça. 75% das mortes no acidente motociclístico são por traumatismo crânioencefálico. No entanto, capacetes não protegem totalmente a coluna cervical. Vamos tratar agora da física do trauma direcionada para os atropelamentos. Num estudo realizado na cidade de São Paulo, os dados mostram o seguinte: em se tratando de atropelamentos, tivemos 67 vítimas pedestres, 19 vítimas ciclistas. Por hora ao longo de Nos 35 atropelamentos, metros. nós temos que O avaliar para-choques três atinge o impactos. joelho a Impacto cerca de primário 43 km por dependerá muito hora, da rasgando posição da músculos, vítima em tendões cena, e ligamentos. atingindo membros O crânio é inferiores. esmagado com violência contra o Impacto secundário, para-brisas. O normalmente pescoço parte-se, afetando o crânio pelve e despedaça-se e o tórax. cérebro do peão é transformado em Impacto polpa. terciário, a vítima será Em lançada pouco contra o mais de um solo. segundo, o corpo do Ao peão colidir bate contra no o chão com veículo, ela ganhará 70% de movimento. probabilidade de já estar morto. Os danos decorrentes do impacto primário dependem basicamente da posição da vítima no momento do acidente. No primeiro caso, a vítima está atravessando a rua. No outro, está no mesmo sentido de fluxo do veículo. Se fizermos uma relação entre as estruturas do corpo e o para-choque, as lesões serão dependentes da posição no momento do impacto. Se fizermos uma relação entre adulto e criança no impacto primário, normalmente o adulto
Terá fraturas bilaterais nas pernas, coxas ou na altura do joelho. Normalmente lesões mais baixas, se comparado com uma criança, onde o para-choque tem mais chance de atingi-las na pelve ou no tronco. Se o impacto ocorre durante corridas, haverá lesões em diferentes níveis das pernas, dependendo do ponto de impacto. Durante corridas, normalmente a perna com maior fratura costuma a ser a que sustentava o peso do corpo durante o impacto. Ao relacionarmos um acidente com bicicleta com um veículo, notaremos que o condutor da bicicleta está em posição mais alta que o solo. Nesse caso, ele ganha velocidade e as lesões primárias normalmente afetam pelve e tórax. As consequências sempre dependerão da posição da bicicleta e ângulo de colisão em relação ao veículo, o tamanho da bicicleta e o tamanho da vítima. São lesões típicas nos atropelamentos. Fratura exposta do cotovelo e do punho devido a quedas, normalmente no ponto de apoio contra o solo. Outra lesão típica é o esmagamento. Se o veículo avança sobre a vítima, comprime o corpo contra o solo. Normalmente isso ocorre por travamento das rodas durante a frenagem. Esse arrastamento causa também esmagamento de grandes grupos musculares. Além disso, a possibilidade de lesões ósseas e articulares ou de triturar a área afetada. Se a vítima é arrastada, presa ao veículo, normalmente haverá atrito contra o solo, produzindo escoriações na pele, mas também grandes possibilidades de lesão viscerais, abdominais ou no tórax. Trataremos agora da física do trauma relacionada à desaceleração vertical ou quedas. Desaceleração vertical ou quedas de locais elevados são causas principais: acidentes domésticos, acidentes de trabalho, por não cumprimento da NR35, que é a norma regulamentadora do Ministério do Trabalho para trabalhos em alturas. Também nos acidentes esportivos. Dois fatores são importantes para analisar. Um deles é qual é a superfície de impacto. Ele caiu num gramado ou num cimentado? Outro fator, sempre que a altura da queda for 3 vezes maior que a altura do corpo, esse paciente deverá receber a avaliação médica. Temos aqui um acidente de trabalho por não cumprimento das normas de segurança. Não havia ancoragem ou outro dispositivo de proteção. Ele, além de cair contra um objeto, colidiu contra um piso acabado. Dependendo da posição do corpo, nós temos lesão direta no crânio e outras lesões associadas. Um padrão de lesão nas quedas em pé, de locais elevados, é chamada fratura de Don Juan, que é a fratura cominutiva do calcâneo. Outra evidência de lesão é na coluna tóraco-lombar, do tipo estouro. Devido à compressão de vértebras, examine a região lombar em busca de possível lesão raquimedular. Boa parte das quedas são consideradas quedas da própria altura. Normalmente isso ocorre em pisos escorregadios ou com buracos e desníveis, como por exemplo calçadas mal pavimentadas ou com piso inadequado. Nesse caso, nós temos uma ocorrência real envolvendo uma queda. A vítima bate, colide com a cabeça e a face contra o piso, fica desacordada, inconsciente por cerca de 2 minutos, até que recobra a consciência. Esse filme foi reduzido. Graves consequências para o acidentado. As partes do corpo mais afetadas relacionando adultos e crianças são as seguintes. Adultos aterrissam sobre os pés e suas quedas são mais controladas. Sofrem um primeiro impacto nos pés e depois cai para trás, atingindo o solo com as nádegas e as mãos estendidas. Também podem cair para frente.
Crianças, lesões na cabeça com mais frequência. A criança tem uma cabeça grande em relação ao corpo, perde o centro de gravidade e a tendência são quedas graves, muitas vezes com traumatismo craniano. Idosos são frequentemente vítimas de quedas. Algumas estatísticas mostram o seguinte: 61% das admissões em pronto-socorros de pessoas com mais de 60 anos. 16% dos casos resultam em fraturas. De cada 100 pessoas com 60 anos ou mais, 30 delas cairão no período de um ano. Estamos falando de um problema de saúde pública e que afeta os idosos, levando muitas vezes à incapacidade permanente ou à morte. Causas e consequências de trauma em idosos. Normalmente, uma queda pode produzir fratura de fêmur ou pelve. Esse paciente tem comorbidades como diabetes, hipertensão, arritmias. Será submetido a uma cirurgia e poderá apresentar várias complicações, principalmente no pós-operatório, onde vai permanecer acamado por um longo período de tempo. Então, é principalmente nosso dever executar a prevenção. Um famoso cirurgião disse o seguinte: eu perco mais vítimas para os banquinhos do que na sala de cirurgia cardíaca. São momentos em que ele tenta acessar algum móvel, fazer alguma atividade doméstica e se acidentam gravemente. Então, trabalhemos na nossa casa a prevenção. Apontaremos algumas lesões internas relacionadas à desaceleração vertical ou às quedas. O reflexo de apoiar a mão no solo pode trazer tipos específicos de fraturas. Se o apoio é com a palma da mão, pode haver fratura de colis, normalmente no terço distal do rádio e una, também na região chamada metacarpo. Se a mão é apoiada no dorso, chamada fratura de Smith. De qualquer modo, principalmente fraturas no metacarpo, podem determinar lesão no chamado escafoide, que é um osso de escassa irrigação, que poderá não se regenerar, inclusive levando a necrose no período de recuperação, trazendo consequências para o funcionamento da mão. Em se tratando de quedas, podemos relacionar esse evento com mergulhos em locais rasos. Normalmente, a cabeça e o pescoço são afetados. Esse tipo de incidente afeta principalmente jovens do sexo masculino entre os 15 e 30 anos, que representa mais de 75% do grupo de risco, e a quarta causa de lesão medular, numa faixa etária muito jovem, economicamente ativa. Lesões hepáticas por cisalhamento. Dividindo o fígado, um dos lobos é separado pelo chamado ligamento redondo. A desaceleração vertical súbita produz um gradiente de energia capaz de romper o lobo do fígado, causando grave hemorragia interna e disfunção desse importante órgão. Uma das consequências de queda é o traumatismo crânioencefálico. A concussão cerebral, no entanto, é uma condição em que o paciente apresenta alteração da função mental ou do nível de consciência. Geralmente, esse quadro dura até umas 6 horas, mas não há evidências de lesão cerebral nos exames realizados. Óbvio que essa é uma condição posterior ao atendimento pré-hospitalar. Nós daremos a assistência completa seguindo os princípios do XABCDE, solicitando todo o suporte necessário, intermediário ou avançado de vida para o paciente. Abordaremos a física do trauma nos acidentes com arma de fogo. Acidentes com armas de fogo abrangem vários tipos de munições, armas automáticas, semiautomáticas, diversos calibres. Destacaremos apenas alguns aspectos relacionados a esse tipo de acidente. A velocidade do projétil influencia sobremaneira no resultado do acidente com arma de fogo. Analisemos, por exemplo, um calibre 32,
que é um projétil de baixa velocidade. Corresponde a um deslocamento de até 1.000 pés por segundo. Cada pé equivale a 304,8 metros por segundo. Já uma Magnum 44, um projétil de média velocidade, de 1.000 a 2.000 pés. Fuzis AR-15, alta velocidade, superior à velocidade de 2.000 pés por segundo. São características dos ferimentos de entrada e saída por arma de fogo. Entrada corresponde geralmente ao formato, tamanho do míssil. Se a arma está encostada, a pólvora queimada pode determinar uma área de tatuagem ou queimaduras na pele. Veremos depois que durante o deslocamento haverá uma expansão dos tecidos, produzindo uma cavidade temporária. E, na sequência, quando houver a saída do projétil, lesões de diversos níveis, incluindo lacerações nessa área. Alguns aspectos dos ferimentos reais com relação à entrada e saída. Aqui uma lesão de entrada por um projétil disparado à distância. E aqui uma lesão por saída do projétil de arma de fogo. Durante deslocamento no corpo humano, o projétil produz duas cavidades. Uma permanente, decorrente da própria ação do projétil, e a outra temporária. As forças envolvidas, a energia cinética acaba afastando os tecidos. Depois haverá uma reacomodação. Essa cavidade temporária pode ser várias vezes o diâmetro do próprio projétil. A cavidade temporária, produzida pelo míssil, afasta os tecidos na sua passagem. Nesse estudo de animação, a gente percebe que à medida em que o projétil avança, uma zona larga se afasta, depois retorna à posição original. Essa é a chamada cavidade temporária, produzida pelo projétil. Essa cavidade temporária ela sofre impacto se houver a oscilação do projétil. Observamos aqui que durante o trajeto há maior ou afastamento menor dos tecidos em relação à posição do projétil dentro do corpo humano. Mesmo aspecto podemos observar se houver a fragmentação do projétil. Cada míssil ganha a sua própria zona de energia, expandindo e afastando os tecidos, produzindo a sua própria cavidade temporária. Se um projétil atinge um osso, produzirá novos projéteis pela fragmentação óssea. Esses ossos fragmentados tornam-se novos projéteis, aumentando a lesão. Estruturas ao redor serão afetadas, como nervos, músculos e outros tecidos, incluindo os vasos sanguíneos locais. Esse projétil pode transfixar ou ficar alojado dentro de alguma cavidade. Nesse caso, temos um projétil avançando dentro do crânio, sendo alojado próximo à região frontal. Vamos analisar a física do trauma nos acidentes com arma branca. As consequências de uma lesão por arma branca dependem de vários aspectos. Um deles é a posição do agressor. A arma está sendo disparada do alto para baixo, da região inferior para a superior. Qual área do corpo foi atingida? Qual o tamanho da lâmina? O tamanho e formato do objeto é importante para avaliar a dimensão do acidente. Qual a localização da lesão? Se é numa cavidade, houve alguma rotação da lâmina? No exemplo, temos um cone de lesão. Outro aspecto a avaliar é, em traumas no tórax, em que momento o paciente está? Inspiração ou expiração? Dependendo da movimentação do diafragma, esse instrumento, ora poderá atingir, no caso da inspiração, o diafragma e os pulmões, ou no caso da expiração, lesões abdominais, como por exemplo, atingir o fígado.
Esses objetos poderão ser mantidos cravados no corpo humano. Nosso objetivo é controlar a hemorragia externa, estabilizar o objeto para o transporte. Em contato com a regulação, saberemos se aguardaremos apoio de SAVE ou efetuaremos o transporte imediato para um hospital referenciado em cirurgia. Na avaliação de um acidentado por arma de fogo ou arma branca, é importante o rolamento em monobloco para a inspeção do dorso. Essa vítima pode apresentar múltiplos ferimentos, especialmente de entrada e saída, quando se trata de arma de fogo. É feita a movimentação imediata da vítima em monobloco e uma inspeção da região dorsal ou outras partes do corpo em busca de outros ferimentos. Vamos analisar agora a física do trauma relacionada às explosões. Explosões ocorrem com frequência em minas, estaleiros, fábricas químicas, refinarias, empresas de fogos de artifício, silos de grão. Então, essas áreas são mais propensas à explosão. A energia contida na explosão é convertida em luz, calor e pressão. Num primeiro momento da explosão, temos luz e calor. O corpo será projetado e lançado à distância contra o solo ou contra outras estruturas da edificação. Com mais detalhes, vamos observar o seguinte: lesões nas explosões, lesões primárias. A luz produzida pelo incidente, em geral, produz lesão ocular, e a onda de pressão vai determinar lesões em estruturas que tenham ar na sua cavidade, por exemplo, seios da face, tímpano e pulmões. Estruturas serão projetadas contra o corpo, incluindo os projéteis, que são formados a partir de estilhaços, de escombros. E as lesões terciárias são produzidas quando o próprio corpo humano é lançado à distância contra o solo ou estruturas e outros objetos. Quando falamos de explosão em consequência de bombas, que é um dos meios de atentado terrorista, elas têm o potencial de causar lesões em 70% das pessoas na vizinhança, enquanto que uma arma automática tem um potencial de 30%. Daí, a escolha em atentados terroristas. Outras lesões podemos associar em relação às explosões de bombas, que são chamadas lesões quaternárias, produzidas pela inalação de fumaça, lesões quinárias, principalmente quando é utilizada uma bomba suja, seja ela radioativa ou com alguma substância química. Alguns tipos de acidente que representam gravidade e o paciente merece atenção médica. Sofreu uma queda de 3 vezes a sua própria altura, em especial acima de 6 metros. Colisões a mais de 32 km por hora. Houve ejeção da vítima para fora do veículo. Lembro que eu citei que havia 25 vezes mais probabilidade de mortes relacionadas a esse evento. Morte de um ocupante do veículo. Isso mostra que o acidente foi grave e pode haver repercussão no corpo da outra vítima. Danos severos ao veículo. Energia cinética dissipada sobre o veículo poderá também, parte dela, ter sido transferida sobre o corpo dos ocupantes. Todos esses conceitos estudados na física do trauma são aplicados no nosso dia a dia, seja no nosso deslocamento diário com veículos particulares, mas em especial durante nosso trabalho, no transporte da equipe para o local da ocorrência e dos pacientes e acompanhantes até o ambiente hospitalar. Uma das preocupações da equipe é com a segurança de pacientes, em especial a prevenção de quedas durante movimentação de macas. Isso é extremamente importante em locais de ocorrência onde temos grama, calçada, relevos, buracos. Nesse local, é recomendado que a maca seja transportada abaixada no mesmo nível do solo. Para a prevenção de quedas durante movimentação de macas, mantenha
a vítima fixada na maca com os cintos de segurança. Desloque a vítima com a maca baixada em pisos irregulares. Você pode adicionar um cinto, uma faixa, tanto na extremidade cabeceira quanto os pés da maca, e fazer um deslocamento normal, andando normalmente, sem precisar se abaixar. Dessa forma, não haverá risco de queda, que poderia resultar em um acidente de graves proporções, incluindo, em alguns casos, a morte do paciente. É dever de todos os membros da equipe garantir que pessoas e equipamentos estejam devidamente ancorados com o uso dos dispositivos de segurança, principalmente os equipamentos que estão sendo utilizados: torpedos de oxigênio, bolsas de equipamentos, equipamentos de aspiração, desfibriladores. Todos devem estar devidamente fixados e acondicionados para que no acidente não se desloquem como mísseis, ganhando energia cinética e produzindo lesões, inclusive mortais, nos seus ocupantes. O protocolo do SAMU de São Paulo, tanto em unidade de suporte básico, intermediário ou avançado de vida, traz ao condutor algumas responsabilidades. São responsabilidades do condutor com relação à segurança no transporte. Transportar a vítima de forma segura para a unidade de saúde determinada pelo médico regulador. Trafegar sempre com o cinto de segurança afivelado. Exigir a utilização do cinto de segurança a todos os tripulantes. Algumas considerações a respeito de transporte de acompanhantes. Em princípio, ele será transportado no banco da frente. Porém, além da técnica, nós temos o bom senso. Eu tenho uma criança e uma mãe. A criança está enferma ou ferida. Óbvio que a mãe irá no salão de transporte de paciente, auxiliando no que for necessário, dando conforto ao acidentado. Isso também se aplica a idosos. Separar a mãe idosa de 90 anos de uma filha de 25 anos, colocando-a na frente, vai gerar um desconforto para ambos. É importante para esse idoso o conforto emocional. Tenho também uma paciente do sexo feminino sendo atendida por 2 homens integrantes da equipe. Na sua alucinação, no seu distúrbio de comportamento, ela refere que houve algum assédio. Então é importante que haja como testemunha, como acompanhante, alguém no salão de transporte de pacientes. Mesmo porque a regra é a seguinte: o número de acompanhantes está condicionado ao número de cintos de segurança existentes na ambulância. Outro aspecto, cão-guia. Por legislação federal, ele irá junto com o paciente no salão de transporte. Também isso se aplica a animais de estimação. Óbvio que se eu tiver alguém que cuide desse animal, como um vizinho, mas e se eu estiver atendendo uma pessoa em situação de rua? Esse animal de estimação poderá ser a única coisa de valor que ele possui. Caso o animal de estimação interfira no atendimento pelo seu tamanho ou por eventual agressividade, deverá ser colocado à disposição de agentes da Polícia Militar, Guarda de Trânsito, Guarda Municipal, sempre mediante recibo, mas quando possível, se deslocará junto com o paciente no salão de transportes e no hospital será colocado à disposição da assistência social. Outro protocolo que temos que evidenciar é o protocolo de passagem de caso na unidade de saúde. Todos esses conhecimentos obtidos nesse treinamento nos permitirão fazer a transição de cuidados na unidade hospitalar para a equipe de saúde local. Dentre outras informações relevantes para a transição de cuidados, devemos destacar na passagem de caso: nome da vítima e idade aproximada, tipo de acidente, mecanismos e energias envolvidas no trauma, ou seja, todo o conceito utilizado nesse treinamento, baseado na física do trauma, problemas identificados na avaliação primária e secundária, procedimentos realizados. Esperamos
que esse estudo tenha sido suficiente para que você tenha atingido os seguintes objetivos: utilizar os conceitos da física do trauma na avaliação de acidentes automobilísticos, motociclísticos, atropelamentos e nas quedas. Estabelecer relação entre o acidente e prováveis lesões por falta de sistemas de proteção a vítimas no acidente veicular. Aplicar conceitos da física do trauma nas lesões produzidas por arma de fogo, por armas brancas e nas explosões. Avaliar a cena de emergência e utilizar os princípios da física do trauma na avaliação de acidentados. E, principalmente, adotar medidas de prevenção de acidentes durante a movimentação e o transporte de pacientes e da equipe. Gostaria de sugerir que revesse o vídeo com mais tranquilidade e, principalmente, lesse a referência bibliográfica chamada PHTLS, onde está contido as informações mais detalhadas sobre esse assunto. Muito obrigado e até a próxima aula.